E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão das PSECs do ano de 2023, que fala pra gente o seguinte: dois pescadores e um aprendiz estão puxando um barco pelo ponto zero ao longo de um canal retilíneo localizado em uma região horizontal plana. Os dois pescadores e o aprendiz puxam o barco com forças de módulo F1, F2 e F3, respectivamente, cujos módulos e direções F1 e F2 são indicados no desenho. Todas as forças e o canal estão no mesmo plano horizontal. A intensidade da menor força F3 que o aprendiz deve exercer sobre o barco para mantê-lo em uma direção às margens é... Vamos lá, vamos entender. A gente tem um barco sofrendo duas forças aqui e a gente quer manter esse barco se movimentando em relação às margens, né, de modo paralelo. E aí, para a gente poder entender melhor, a gente tem que decompor esses vetores, né? A gente vai decompor o vetor da força F1 e a gente vai decompor o vetor da força F2. Ignorem, tá, gente, os desenhos que eu fiz, porque a questão oficial ainda não saiu, então eu resolvi digitalizar para vocês, e eu que fiz esses desenhos. Então, ele pode ter aí um pouquinho de incoerência aí no tamanho das setas, tá bom? E aí observa o seguinte, a gente vai ter que quando você decompõe F1, vai surgir uma componente que a gente chama de F1x e uma componente que a gente vai chamar de F1y. Quando a gente decompõe F2, vai acontecer a mesma coisa. Vai ter uma componente horizontal, F2, e vai ter que existir uma componente horizontal, vertical, F2, né? Então, só para me retificar, quando você decompõe F2, surge uma componente F2x e uma componente F2y na vertical. O menino, ele vai ter que aplicar uma força de modo que a vertical, né, as forças na vertical se equilibrem, beleza? E aí, para a gente poder saber qual tem que ser o valor da força que esse menino tem que fazer, a gente precisa calcular o valor de F1y e F2y. Então, vamos lá. A gente vai ter que, para calcular o valor de F1y, observa que F1y ele é uma componente de F1. E aí, existe um jeito rápido de calcular F1y, que é assim, ó. F1y, ele vem de F1. Só que, em relação a ângulos, o ângulo de 60 está entre F1x e F1. F1y está sem o ângulo de 60. Então, a gente diz o seguinte, F1y veio de F1, mas ele está sem o ângulo de 60. E aí, a gente vai substituir os valores. O valor de F1 é 400, o valor de seno de 60 é raiz de 3 divididos por 2. Você pode simplificar 400 por 2, você vai achar 200 raiz de 3 newtons para essa componente. Agora, a gente vai calcular o valor de F2y, que está no sentido oposto. F2 vale 320 newtons. F2y eu tenho que calcular, mas a gente sabe que F2y vem de F2 e ele também está sem o ângulo, né? Qual ângulo? O ângulo de 30. E aí a gente pode dizer o seguinte, F2y veio de F2, mas está sem o ângulo de 30. Substituindo os valores, a gente tem que F2 é 320. E isso vai ser multiplicado pelo seno de 30, que é metade. E isso vai dar 160 newtons. Vamos lá, gente. Agora a gente precisa calcular F3. Observa o seguinte. Na vertical, essas forças precisam se equilibrar. Só que essas forças têm intensidades diferentes. Se você observar, F1y é 200 raiz de 3. Enquanto que F2y é 160. Esse valor de cima é maior do que esse. Então, o aprendiz ele precisa fazer uma força para baixo para poder equilibrar o barco, né? Na vertical, né? E aí a gente vai ter o seguinte, a gente tem que F3 mais F2y tem que equilibrar
F1Y. Beleza? E aí, a gente sabe então que F3 vai ser a subtração de F1Y menos F2Y. Substituindo os valores, a gente tem que F3 vai ser igual. Quanto que é F1Y? F1Y vale 200 raiz de 3. E F2Y vale 160. O que a gente pode fazer agora? A gente pode colocar em evidência. Observando as opções, a gente sabe que deve ter uma evidência com o 10 aqui. Então, vamos colocar o 10 em evidência. A gente colocando 10 em evidência, a gente vai ter 10. Se eu dividir isso aqui por 10, vai ficar 20 raiz de 3 menos 16 newtons. E aí, vamos ver se tem essa opção, né? 10 vezes 20 raiz de 3 menos 16. E aí, a gente vai ter justamente a letra C como gabarito. Beleza? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal. Isso me ajuda bastante e me motiva a continuar produzindo mais vídeos. Então, eu vou ficando por aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!